Como escolher as melhores ações? O que analisar antes de investir em uma ação? Qual é o segredo por trás de uma boa ação? Como escolher a ação certa? É isso que eu vou falar para você no vídeo de hoje. Missão dada, missão cumprida. Eu prometi para vocês e esse vídeo só está começando. Vem comigo. Então a primeira coisa a se analisar antes de você investir em uma ação é saber de fato qual é o seu objetivo, o que você busca de fato. Tudo começa pela estratégia. Qual tipo de ação você busca? Se você não sabe, já quero revelar para você que existem aí no mínimo dois tipos de ações, que são ações de crescimento e ações de dividendos. Então, a partir dessa premissa, você tem que definir qual tipo de ação que você quer. Então, você tem que decidir o que você quer. Você quer ter renda ou dividendos, por exemplo, ou você quer ter lucratividade? São coisas diferentes. Então, partindo dessa premissa, você vai escolher o tipo de ação adequada para isso. Ó, já deixa um detalhe aqui, um aviso, tá? Tá escutando barulho aí, criança gritando, de repente cachorro ou barulho de carro por aí. Moro perto de uma avenida, mas vamos gravar, bora lá. Então, partindo dessa premissa aí, você vai definir qual tipo de ação você vai escolher. Eu vou deixar alguns exemplos aqui de empresas de dividendo e empresas de crescimento. Então, por exemplo, empresas de dividendo, a gente tem, por exemplo, aí, você pega a ENG, né? Inclusive, a análise de hoje é da ENG Brasil. Você tem o Itaú, por exemplo, que paga bons dividendos. A própria Itaúsa, que faz no grupo Itaú. Você tem a Vivo, por exemplo. Então, você tem três exemplos de empresas de dividendos. Agora, empresas de crescimento. Você tem a WEG, por exemplo. Você tem a Raia Drogasil. Você tem as lojas Renner, por exemplo. Então, são empresas de segmentos diferentes, lógico. E também tipos e momentos diferentes. Enquanto algumas que eu já falei, as empresas de dividendos já estão consolidadas no mercado. Essas empresas de crescimento, já diz, estão em fase de crescimento. É como uma árvore que você está plantando para lá na frente colher os frutos. Então é isso que você precisa analisar. Então, partindo dessa premissa, você já escolheu se você quer realmente dividendo, você quer lucratividade. Inclusive, você tem que assistir esse vídeo até o final, porque no final eu falo quais são os itens fundamentais, a principal coisa ou as principais que você tem que analisar na hora de analisar uma ação na prática. Fechou? Então eu tenho esse acordo com você, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Fica comigo aqui. Então você tem que escolher no mínimo 5 passos, ou seja, tem 5 passos necessários para você realmente escolher uma ação, analisar uma ação. Inclusive, se você não viu o vídeo anterior que eu falo sobre os 5 passos necessários para analisar uma ação, eu vou deixar aqui na descrição ou card para você também. É só você conferir lá, assiste e depois você volta para esse vídeo. Então imagine que você tenha visto o vídeo que eu falei, onde eu falo os 5 passos, que é a estratégia e depois escolher a ação. Você vai analisar o setor, né, o tipo de operação que você vai fazer e o tempo, tudo isso está relacionado. Então eu imagino que você já viu esse vídeo, então seguiu esses 5 passos, agora a gente vai seguir. Então imaginando que você já definiu esses 5 passos, você já sabe qual é o produto ou serviço da empresa, o que ela faz na prática, você vai começar a fazer a sua análise, né? Você analisou o produto, o serviço, os riscos, a lucratividade, a rentabilidade da empresa, o seu endividamento, o crescimento, por exemplo, e a governança corporativa. Empolgante! Essas coisas que eu acabei de falar agora, tá tudo no vídeo que eu falo, é um vídeo mais teórico que eu falo como analisar uma ação, como escolher uma ação, na verdade. Aqui é mais a parte de análise mesmo, certo? Então, se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui para você também no card ou na descrição aqui embaixo. Dá uma olhadinha lá também, que faz parte desse vídeo aqui. É um complemento, na verdade, desse vídeo. Então tá certo, Luiz, você já falou demais, vamos para a parte prática agora. Beleza, você já viu os 5 passos, viu esse vídeo que eu acabei de falar para você ver. Agora vamos na parte prática mesmo, fazer a análise de ENG Brasil, conforme prometido. Então, a primeira coisa que você vai fazer depois disso, você vai abrir o site da empresa, você vai abrir o site da RI e pesquisar que empresa é essa. Você vai colocar aí, ó, no Google, né? ENG RI, que é o site de relação com investidores. Então você vai saber de fato o que essa empresa faz. E quem é a ENG? Eu falo depois mais pra frente, mas eu quero dar uma pincelada aqui. A ENG é o que? É um grupo francês de energia. O que a ENG faz? Vou mostrar na tela para você aqui, vou dar uma olhadinha. A ENG é um grupo empresarial francês, o segundo maior do mundo no ramo de energia, segunda capital, Global 500, da revista Fortune, e atua na geração e distribuição de eletricidade, gás natural e energia. Então a gente já descobriu o que é essa empresa, né? O que ela faz, o que ela atua, por exemplo. Maior produtora privada do Brasil, né? As áreas que ela atua: geração, transporte, geração solar e expansão. É isso que a ENG faz. Descobrindo isso daí é uma premissa básica agora para a gente começar a fazer a nossa análise. Então, depois de fazer esse filtro básico, de entender o que a empresa faz, quais os produtos e serviços dela, você vai entrar na análise mais profunda. Então, a gente vai para a tela do computador agora para começar a fazer essa análise, beleza? Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa análise aqui. Conforme vocês estão vendo, abrir o Google, certo? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai colocar aqui realmente o site do Status Invest, certo? Vamos conhecer aqui, ó. Bora lá. Ó, já estou aberto aqui para facilitar, mas para abrir o Google aqui, colocar, ó, Status Invest. Então a gente já sabe a empresa que a gente vai analisar, que é a ENG Brasil, certo? Então você coloca Status Invest aqui, já para adiantar, eu já vou deixar aqui, ó, já tem uma página aberta já. Beleza? Aqui eu coloquei, essa aqui é a página inicial do Status Invest, beleza?
Eu já estou aqui com o meu login, ó, cadastrado Luiz, tem as informações aqui principal. Aqui a cotação atual, né, o mínimo em 52 semanas, o máximo em 52 semanas, o dividend yield, já vou falar sobre isso, a valorização. Enfim, a cotação, né, a gente viu o comportamento da ENG aqui, ó, 1 dia, 5 dias, 30 dias, 6 meses, 1 ano, 5 anos, você pode aqui ver o comparativo. Então, olha que bacana aqui, ó, a evolução de ENG, certo? É isso que a gente vai fazer. Então vamos lá, vamos descer aqui um pouco para entender realmente algumas informações a respeito de ENG. Ele mostra aqui a volatilidade, o tipo de ação, né? Tipo de ação, ON, ok? ON. Tag along, o que é tag along? Vou dar uma pincelada rápida aqui. Ó, já que é o legal, tá? Outra coisa. Já mostra para vocês a informação, Luiz, eu não sei o que é tag along. Você pode clicar aqui, ó. Ele está mostrando para você o que é. É uma proteção legal concedida aos acionistas ordinários e minoritários em operações de venda do controle da sociedade. O que é isso? Se a empresa realmente ela for vendida, o tag along garante para você que você vai receber uma oferta pelo preço da sua ação de 100% do valor. Então, imagine que eu tenho a ação da ENG e um outro grupo controlador queira comprar ela e a ação custa R$100. Se o tag along é de 100%, quer dizer que o preço mínimo que eles vão pagar para mim é de R$100. Ou seja, se a minha ação não tivesse esse tag along, por exemplo, se não tivesse esse mecanismo de proteção, que realmente esse é um mecanismo de proteção, eu poderia, por exemplo, ficar desprotegido, porque a empresa controladora poderia chegar e falar assim, ó, Luiz, eu vou te pagar R$80 pela ação que vale 100. E aí? Seria um prejuízo. Então é importante analisar isso também, tá? A liquidez média diária, tanto que essa ação é negociada, ó, 81 milhões, né? 81.661.589. Então, realmente é uma liquidez aí bem bacana. A participação dela no Ibovespa, 0,5%. Mercado de opções, tem opções. Vamos lá. Agora aqui, o principal. Então, assim, você vai analisar uma ação. Aqui, digamos que é a etapa inicial para você, certo? Então, a gente vai analisar aqui alguns indicadores. E o legal desse site aqui, que ele mostra para você, por exemplo, ele separa os indicadores, né? Ele separa os indicadores. Então, depois eu vou falar um pouquinho o que é a ENG, eu estou fazendo aqui de uma forma diferente, tá? Devido a falar o que é a ENG, o que ela faz, já estou indo direto nos indicadores, depois a gente vai para outra página lá, que já eu falo para vocês, beleza? Já sabe que é uma empresa do setor de energia, falei um pouquinho dela no vídeo lá da carteira da Vitória, mas a gente vai analisar aqui os indicadores, como é que a gente analisa na prática, beleza? Eu não vou falar de todos, até porque o vídeo vai ficar muito longo, e essa é uma novela aqui, mas os principais, e o que eu vou falar aqui é suficiente já para você tomar suas decisões de investimento, beleza? Então, separei aqui alguns indicadores, vamos lá, que eu vou falar aqui. Tem aí, ó, indicadores de valuation. O que é valuation? É você achar o valor justo de uma ação, ok? Inclusive, tem que fazer um vídeo depois falando sobre isso, que é uma questão um tanto polêmica aí, porque essa questão de valuation. Mas, assim, é importante analisar isso aqui. Dividend yield, isso aqui a galera pira, né? Quem está começando principalmente, às vezes olha só o dividend yield. O que é o dividend yield, Luiz? Vamos lá ver aqui. É o quanto realmente que a empresa paga de dividendo, ou seja, de lucro para você, de dinheiro no seu bolso que cai literalmente. Está aqui, ó. Indicador utilizado para relacionar os proventos pagos por uma companhia e o preço atual de suas ações, né? Qual que é a forma? Dividendo pago no período pelo preço da ação. Então, você pega ali quanto que a empresa pagou, dividido pela cotação, esse é o percentual de dividendos. Então, pagou aqui, por exemplo, nos últimos 12 meses, 4%. A gente pega agora o cenário atual, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, a Selic é 2,75, tá bom, né? Além da valorização da ação, você ainda recebeu na sua conta, né, livre de imposto de renda, por exemplo, aqui, considerando o dividendo, né? Lógico que tem o juros sobre capital próprio, mas pagou 4%, tá show de bola, beleza? Importante analisar isso aqui também, porém, nenhum indicador que eu falo aqui, vocês vão ver que é um conjunto. Todo indicador, na verdade, nenhum indicador pode ser analisado de forma individual. Fechou? Vamos lá, o próximo. PVP. Inclusive o Tiagão, até deixar um salve para o Thiago aqui, que ele perguntou desse PVP, né? Depois eu pretendo fazer um vídeo separado, mas vou falar aqui sobre o PVP. Já vou pular aqui esses indicadores todos. PVP. Vamos lá, ó. Preço dividido pelo valor patrimonial. Só para você entender aqui, antes de explicar o PVP, eu preciso falar do VPA automaticamente. O que é o VPA? Ó, indico o valor patrimonial de uma ação. É o patrimônio líquido dividido pelo número de ações. Ou seja, cada ação, qual o pedaço que ela carrega do patrimônio líquido da empresa, do total da empresa. Então, cada ação aqui, ó, né, por exemplo, carrega 9,49. E quando a gente pega o preço da ação dividido pelo valor patrimonial, que é o preço, que é a cotação dela aqui em cima, aqui, ó, 41, né? Preço da ação.
dividido pelo VPA, que é 9,49, a gente chega a 4,41. Para que serve esse indicador? Para analisar se uma empresa está cara ou barata. Lembrando que não é o único indicador, mas esse é um dos indicadores que ajuda você a identificar se a empresa realmente está cara ou barata. Por quê? Quer dizer o seguinte, esse número aqui, ó, que a empresa está sendo negociada acima do patrimônio dela. Lembrando que o patrimônio líquido é o valor da empresa real, o valor dela presente no momento que é divulgado o balanço. Ó, peço perdão pelo barulho aí, porque mora perto de avenida é complicado. Mas vamos lá. Aqui, ó, significa o quê? Que essa ação está sendo avaliada 4,41 vezes acima do valor patrimonial dela, ou seja, o valor é 1, seria 1 ideal, patrimônio líquido, preço negociado igual ao patrimônio. Mas o mercado, agora como interpretar isso daqui? O mercado ele acredita tanto nessa empresa, né, que ela está sendo negociada acima do que ela realmente vale, com expectativa, né? É lógico, tem que analisar o momento da empresa também. É uma empresa, conforme eu já falei, né, no vídeo, se é uma empresa realmente de crescimento ou de dividendo. Então, essa questão também influencia. Então, esse número é muito importante para saber realmente, por exemplo, se a empresa está cara ou barata. E aqui mostra que realmente, né, se você olhar só por isso, estaria cara. Mas como é uma empresa top, vale a pena aqui, né, até pode pular esse indicador aqui, porque realmente é uma empresa muito top. Beleza? Falei de 3 indicadores, então, perdão, 2, Dividend Yield até agora e PVP. Uma agora do EV dividido pelo EBITDA ou EBITDA. Vamos lá. O que é isso aqui? Explicando. EV, Enterprise Value. Ó, meu inglês está afiado, hein? Se curtiu meu inglês, dá um like aí. Ó, o que é isso? É o valor da firma. Luiz, o que é o valor da firma? Vamos lá. Primeira coisa, a gente pega o valor de mercado da empresa. O que é o valor de mercado da empresa? Você pega o preço das ações vezes o número total de ações. Isso é o valor de mercado. O que é o valor da firma? É essa soma do valor de mercado mais a dívida líquida da empresa. Se tiver realmente um saldo positivo, a empresa vai ter mais realmente, vai valer mais do que a soma entre as ações, a soma das ações versus a quantidade de ações, ok? E o EBITDA, ou o EBITDA, o que é? Isso mostra a capacidade de geração de caixa da empresa. Então, o que a gente consegue ver com isso daqui? Poxa, se eu tenho o preço de mercado, o valor da firma, né, realmente o valor de mercado da empresa, mais a dívida líquida dela, e eu tenho a capacidade de operação de caixa, ele está mostrando para mim o como essa empresa ela tem a capacidade de pagar caso ela fosse vendida, por exemplo, fosse comprar. Vamos ver a explicação aqui, ó. Ele fala o seguinte, ó. Quanto custaria para comprar os ativos da companhia descontando o caixa? Esse indicador mostra quanto tempo levaria para o valor calculado no EBITDA pagar o investimento feito para comprá-la. Ou seja, se eu for comprar realmente essa empresa hoje, considerando que ela gera a capacidade de geração de caixa, quanto tempo levaria, por exemplo, né? E aqui está em torno de, digamos, 7 anos. Esse indicador aí, digamos que na média, né, ele varia o ideal em torno de abaixo de 10%. Só que, novamente, não vale analisar ele separado. Precisa realmente entender o contexto da empresa e, de preferência, comparar com empresas do setor. Ok? Inclusive, está aqui, ó. Luiz, como é que eu faço para comparar a ENG com outra empresa? Clica aqui, ó, comparar, tá? Vou fazer isso agora para ir direto ao ponto aqui, mas depois a gente pode fazer um vídeo comparando para você ver. E é o que tem que ser feito, comparar empresas do mesmo segmento e do mesmo setor. Fechou? Bora lá. Então, eu falei disso aqui. Qualquer dúvida, gente, deixa nos comentários, tá? Bora lá. Agora, indicador de endividamento. Poxa, é importante, hein? Então, vamos lá. Descendo aqui, ó, endividamento. Primeira coisa, dívida líquida dividido pelo patrimônio líquido. Quer dizer o quê? Tá dando 1,58. Importante, ó, ele mostra a fórmula aqui para você, dívida líquida pelo patrimônio. Indica o quanto de dívida dessa empresa está sendo usada para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio líquido dos acionistas. Ou seja, você pega a dívida da empresa e vê realmente a capacidade que ela tem de remunerar o patrimônio dos acionistas, né? Então, por exemplo, aqui está indicando quanto? 1,58 vezes, né? Ou seja, é um indicador que mostra a capacidade da empresa. Se fosse igual a 1, estava equiparado, ou seja, está um pouco acima. Mas é importante entender também o contexto dessa empresa. Tem empresa que ela pode se endividar um pouco mais, né? Porque, ou naquele momento também que a gente está avaliando. Você tem que ver que isso daqui é uma fotografia do momento atual da empresa. Então, ou seja, está acima, né, realmente do patrimônio líquido da dívida dela, né? Ou seja, se ela fosse pagar a dívida aqui, ela não pagaria a dívida e ainda ficaria devendo a metade, ok? Então, assim, ó, indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio líquido. Ela está usando 1,5 vezes, realmente,
do que ela tem de patrimônio líquido. Só que isso é aceitável por conta do segmento da empresa, o tipo de atividade da empresa. Então, tudo isso é levado em consideração para aceitar ou não um certo indicador de endividamento, por exemplo. Beleza? Vamos lá, o próximo indicador de dívida. Dívida líquida dividido pelo EBITDA. Então, você pega a mesma coisa, né? Dívida líquida dividido pelo EBITDA. Cadê aqui? O próximo, ó, vamos lá. Aqui ele está mostrando para você. Indica quanto tempo seria necessário para pagar a dívida líquida da empresa, considerando o EBITDA atual. Indica também o grau de endividamento da companhia. Esse aqui é bacana para entender também, acho que um dos mais interessantes, porque ele mostra realmente de tudo que a empresa deve, a dívida dela líquida, na verdade, né? Ou seja, depois de tirar a dívida bruta, eu tenho caixa, abati um pouquinho e fica a dívida líquida. E aí eu pego a minha capacidade de geração de caixa. Ou seja, aqui também está um pouco elevado, né? Está quase 2 vezes realmente o que ela pode gerar de caixa. É como se eu tivesse a condição de gerar, por exemplo, R$ 1.000 de salário, por exemplo, na minha atividade operacional. Imagina um carrinho de cachorro-quente, por exemplo. Eu vendo cachorro-quente lá e consigo gerar R$ 1.000. Mas, na verdade, aqui, ó, eu estou quase devendo 2 vezes o que eu consigo gerar. Ah, Luiz, isso é ruim? Não. Nesse caso aqui, pode não ser ruim, porque a empresa tem essa capacidade. Faz parte do segmento dela, do setor dela, aceitar esse índice. Por quê? Ela tem realmente recebimentos para longo prazo, enfim, é um assunto depois para a gente analisar. Tem muita coisa aqui, mas isso é aceitável, tá? Beleza? Vamos lá. Liquidez corrente, vou pular aqui já direto, ó, liquidez corrente. Esse aqui também é um indicador muito importante. Você fala, caramba, Luiz, tudo é importante. Mas, gente, é isso, vocês vão pegar na mão e vocês vão entendendo com o tempo, tá? Liquidez corrente, o que é isso? Liquidez corrente. Você vai analisar tudo que a empresa tem no curto prazo, ó, vou mostrar aqui para você e vou falar na sequência, ó. Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Você pega o seu ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Ou seja, dentro de um ano, qual é a capacidade da empresa realmente de pagar dentro de um ano realmente as suas dívidas? Aqui, ó, 1,44, certo? Então, se a gente for pegar o ativo dela dividido pelo passivo, ela tem a condição de pagar realmente 1,44 vezes. É como se eu tivesse, por exemplo, uma dívida de... Beleza? Vamos lá. Próximo indicador, indicador de eficiência. Então, vamos lá. Eu falei aqui da liquidez corrente. Vamos agora para outra classe aqui de indicadores. Indicadores de eficiência, tá? Então, o próprio nome já diz. O quão eficiente a gente vai ver o que a empresa é. O primeiro indicador que a gente vai falar aqui, deixa eu colocar, margem bruta, beleza? Então, vamos lá. Margem bruta. Vamos ler aqui primeiro, depois eu trago a explicação. Ó, ele mede objetivamente o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos. Então, imagine aí, eu dei um exemplo aí de um carrinho de cachorro quente, de hot dog, por exemplo. Então, eu pego meu lucro bruto dividido pela receita líquida, né? Ou seja, tudo aquilo que eu faturei realmente com as minhas vendas, considerando alguma devolução, por exemplo, né? Então, dá uma margem bruta de 44,57%. Poxa, tá bacana, né? A margem bruta, é lógico que tem que tirar outras coisas ainda, mas inicialmente já tá bacana. Agora a gente vai ver aqui o outro indicador mais importante, ou seja, aqui ó, eu tenho de consideração o lucro bruto dividido pela receita líquida. Já a margem líquida é praticamente a mesma coisa, só que aqui já é o lucro líquido, né? Enquanto aqui eu tinha o lucro bruto, depois que eu paguei impostos, paguei outras coisas, agora eu tenho a margem líquida, ou seja, o que sobra realmente no meu bolso. Eu tenho uma margem de lucro de 22%, quase 23%, né? A empresa tem. Então, aqui, ó, revela o percentual de lucro em relação às receitas de uma empresa. De tudo aquilo que ela faturou, de receita que ela teve, ela pagou realmente as coisas, considerando o lucro dela, 22%, quase 23%. Então, muito bacana também. A margem EBITDA, esqueci da margem EBITDA, cadê? Vamos lá. Vou falar da EBITDA, tá? Depois explica a diferença, mas eu vou falar aqui da EBITDA. Vamos lá, ó. É o percentual da divisão entre o EBITDA, né? Mostra aqui a fórmula, e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa. Então vamos lá, pegando novamente o exemplo aí do meu carrinho, da minha barraca de cachorro-quente, por exemplo. Eu pego tudo aquilo que eu gero com a minha operação, minha capacidade de geração de caixa, está aqui o EBITDA, e eu divido pela receita líquida. Ou seja, tudo aquilo que a minha operação consegue gerar, de acordo com aquilo que eu faturei, qual que é realmente a margem que eu tenho? 53%. Aqui, realmente, ele mostra mais a capacidade operacional da empresa, tá? Porque ele não mostra depreciação e amortização. Depois eu faço um vídeo específico falando sobre isso. O EBIT, não, ele já considera realmente essa amortização e depreciação, certo? Bora lá.
Próximo indicador, a gente vai ver aqui o indicador de rentabilidade. Então, aqui, ó, tá lá na sequência, né? A gente falou já dos outros. Valuation, endividamento, eficiência, agora rentabilidade. O ROI, então vamos lá, o ROI é um indicador aí que muita gente olha também isoladamente. Às vezes, o ROI da empresa está alto, eu vou investir. Digamos aqui, antes de falar, tá? Digamos que na média, é lógico que varia de setor para setor, mas eu busco, por exemplo, indicadores acima de 10, 15%. E olha só esse indicador aqui, 36%. Mas, Luiz, o que é isso aí que você tanto busca? Enfim, vamos lá, vamos ler aqui, eu já explico para vocês. Ó, média capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e o dinheiro de investidores. Ou seja, do lucro que a empresa tem, considerando o patrimônio líquido, que é o quê? É o dinheiro dos sócios, dos acionistas, nós, investidores, os executivos da empresa. Tem uma capacidade de gerar realmente lucro com o dinheiro deles investido lá de 36%, uma margem de 36%. Então, assim, cada empresa tem as suas margens, né? Todo indicador que eu falar aqui, sempre você vai comparar com uma empresa. Ah, o setor dela, vamos supor que o setor de energia aqui é de 36%, né? Poxa, e aí os outros, na média aqui é 20%, ela está bem acima. Então, se eu, comparando só esse indicador, por exemplo, eu iria escolher essa empresa ao invés de escolher outra, certo? Então, vamos lá. Outro indicador também aqui, ó, de rentabilidade, o ROIC. Aqui é quase a mesma coisa. Ele pega realmente a divisão aí, que a fórmula é o EBIT menos impostos dividido pelo patrimônio líquido mais o endividamento. Ou seja, a média rentabilidade que uma empresa é capaz de gerar em razão de todo o capital investido. O que é capital? O dinheiro, tanto o dinheiro dos sócios como o dinheiro de terceiros, dívida que a empresa emite, né, que ela contrata empréstimo no banco, emite debênture, por exemplo, tem o capital próprio e o de terceiros, divide pelo patrimônio líquido e vê realmente a capacidade que ela tem de gerar de retorno para os acionistas, certo? Vamos lá. O outro indicador, ROA. ROA está aqui, ó, retorno sobre os ativos ou return on assets. É um indicador de rentabilidade que calcula a capacidade de uma empresa de gerar lucro a partir dos seus ativos. Então vamos lá. O ROI, retorno dos acionistas. O ROIC, o retorno, realmente considerando o capital próprio e o de terceiro, ou seja, o capital total. E o ROA é os ativos totais, ativos físicos mesmo, né? Imagina o exemplo do carrinho de cachorro quente. É o carrinho, é o botijão de gás, é as colheres que eu uso, os utensílios que eu uso realmente para gerar realmente receita. É isso que a gente considera. Então, imagine realmente na Eng, as máquinas, os equipamentos, né, tudo que ela tem para gerar energia, fazer os seus produtos, prestar os seus serviços, é isso daqui, ó, 7,95%. Beleza? Agora vamos aí à última classe de indicadores, indicadores de crescimento. Bora lá. Aqui, ó, eu não vou utilizar, aqui ele só mostra dois, tá? Mas eu vou falar de outros mais também que é interessante analisar. Indicador de crescimento, que é esse índice aqui, CAGR, né? Tem a sigla aqui, eu acabei aqui, ó, Compound Annual Growth Rate, em inglês tá afiado, hein? Ou taxa de crescimento anual composta, é a taxa de retorno necessária para o investimento crescer do seu saldo inicial para o seu saldo final. Resumindo aqui, galera, é avaliar qual foi o crescimento da empresa nos últimos 5 anos. O que a gente avalia aqui? Aqui, por exemplo, ele está falando o quê? De receita, né? Que é basicamente faturamento aí, e os lucros. Mas além disso, ó, então analiso a receita, analiso o lucro, analiso também o EBITDA, ou seja, a capacidade de geração de caixa que a empresa tem ou teve a partir dos seus ativos operacionais, da sua operação. Já falei um pouquinho mais para cima. O patrimônio líquido, realmente subiu o patrimônio líquido da empresa, isso significa o quê? Que os sócios estão fazendo uma boa gestão também, o patrimônio deles estão subindo, o dinheiro deles estão lá rendendo também. Então, tudo isso é importante analisar, tá? No crescimento também, indicador de crescimento, certo? Tem muito mais item para analisar. A gente viu aqui, mas eu falei realmente dos principais. Se vocês quiserem que eu faça algum vídeo, né, um outro vídeo falando sobre algum outro indicador, sobre algo específico, comenta aí, que eu vou fazer com enorme prazer também, se tiver interesse, né? Vamos ver se a galera realmente está interessada. Beleza? Então, assim, vamos descer um pouquinho agora aqui, ó. Vamos ver aqui. Vamos lá. Então, já analisei isso aqui. Vou falar dos aluguéis, alguns eventos corporativos, tem a data aqui. Ó, pagamentos de dividendos, né? Isso aqui eu vou pular, tá? Que ele mostra aqui a data que a empresa pagou, o quanto que ela pagou. Aqui a gente está fazendo mais análise. Eu já analisei o dividendo lá em cima, então acho que não faz sentido agora entrar nesse detalhe aqui. Fala de bonificação, desdobramento, também assunto para outro vídeo. O payout, acho legal falar isso daqui, que isso aqui é importante analisar por quê? Para saber de tudo aquilo que a empresa realmente lucra, o quanto que ela distribui de dividendo. A gente consegue ver aqui, ó,
Vamos lá, então a gente pega aqui, ó, o indicador aqui, ó, payout, lucro líquido e proventos. Luiz, o que é esse payout? Lucro líquido é quanto que a empresa teve de lucro e proventos é o quanto que ela distribuiu. Então a gente vê uma comparação aqui, ó. Vamos pegar o ano mais atual, vai. 2020 aqui, ó. O payout dela foi de 50%, ou seja, ela lucrou 2 bilhões 797 e distribuiu 1 bilhão 407. Então, praticamente 50%. Ela recebe o lucro líquido, 50 ela distribui, 50 fica em caixa para ela gerar investimento, de repente amortizar a dívida e fazer outras coisas. Vamos ver que na média aqui no histórico, ó, 54% aqui já pagou ó, quase tudo, né? Ó, 94% pagou de dividendos. Então, muito bacana também entender. Aqui a gente vê o logo da ENG, o CNPJ, patrimônio líquido, a gente vai ver mais no balanço depois. Ó, já está aqui o patrimônio dela, 7 bi, né? 7 bilhões 741 milhões 998 mil. Dívida bruta, aqui agora em valores mesmo, a gente viu em percentual lá. Ativo circulante, dívida líquida. Número total de ações, 815, né? Valor da firma que eu falei para você, ó, tá aqui. Segmento de listagem, novo mercado. A gente vai ver isso aqui em governança corporativa. Só para você entender isso aqui, o segmento diz muito sobre a empresa, sobre a gestão da empresa, né? E é o segmento de mais, digamos assim, o nível mais avançado que tem de transparência, né? De práticas que a empresa faz para realmente ser transparente para os seus acionistas, tá? E o free flow, o que é isso, Luiz? As ações da empresa que estão em circulação no mercado é 30%. De todas as ações aqui, ó, esses 815 milhões, 31% está disponível no mercado. Então é importante saber também se a empresa, se a ação tem liquidez, o que é liquidez, para você vender a hora que você quiser. Beleza? Setor de atuação, ó, utilidade pública, né? Eu falei ali em cima, lá nem lembro se eu falei mais. Acho que eu falei o setor. Aí o subsetor energia elétrica, segmento de atuação, energia elétrica. Outra coisa importante para você analisar também, a posição acionária da empresa. Quem é que realmente controla a empresa? É o governo? É uma empresa privada que tem mais participação privada ou tem influência realmente, né, do governo? Isso é uma coisa muito bacana, é uma coisa que eu busco, por exemplo. Então você vai analisar tudo que eu estou falando aqui, aquilo que realmente agrada a você, né? Cada investidor tem um perfil, cada investidor tem um critério para analisar. Mas, via de regra, a gente vê aqui a participação, ó. 68% é a próprio Grupo ENG, aí tem aqui o Banco Clássico, 9%, e outros 21%, totalizando aí 100%. Então, a gente vê que a maior parte é privada. Então, privada, a gente vê o histórico aí da maioria das empresas privadas, empresas responsáveis mesmo, que é muito melhor no longo prazo do que empresas que têm participação do Estado. Infelizmente, aí o histórico não é muito bom, né? Que diga-se aí Petrobras e outras empresas mais. DRE, ó, demonstrativo de resultado, que ele mostra a receita líquida, os custos e o lucro, né? Então, aqui, ó, receita, né? Lá em cima, ó, pode ver que foi subindo, ó, escadinha, tá vendo? Isso aqui é importante. Lembra que eu falei do crescimento também? A gente viu a receita crescendo, 5 anos, 10 anos, ó. Você pode separar por trimestre também, enfim, você pode brincar aqui do jeito que você quiser. Mostra os resultados, receita, lucro, vou passar aqui o fluxo de caixa, isso aqui é muito importante, inclusive, vou deixar aí para você, tá? Vou falar só no final, uma coisa muito importante também para analisar, tá? Então, vamos lá. Ó, já indiquei algumas coisas para analisar aqui, setor, posição acionária, DRE, fluxo de caixa, o que mais? As margens, né, que eu falei para vocês ali em cima lá, ó. Margem bruta, margem EBITDA, EBIT, líquida. Então, Luiz, eu não lembro o que é. Vai lá em cima e olha, o que é margem bruta, o que é margem EBITDA. Vai lá e olha, tá vendo? Tá mostrando o crescimento aqui, ó. A gente pode ver, ó. Margem bruta, 42%, EBITDA, vamos ter agora em 2020. Ó. Balança patrimonial mostra realmente, ó, o passivo, patrimônio, enfim. Vou pular isso aqui, para depois a gente analisar lá outro dado que eu quero mostrar para vocês, certo? As movimentações que teve, os índices, né, que a empresa faz parte aí, ó, tanto da bolsa como de sustentabilidade, de dividendos, setor de energia, índice de governança corporativa, também é um assunto para outro vídeo, tá? Faz aqui, ó, fazendo um resumão, vou voltar aqui, gente, vou voltar aqui para vocês entenderem. Aqui é a parte, digamos, o filtro, tá? O filtro inicial para você bater o olho e falar assim, ó, eu fiz essa análise, Luiz, eu gostei ou não gostei realmente da análise que eu fiz. A partir daqui, analisando a segunda etapa, que é a etapa mais profunda realmente, que é entender o release de resultados, certo? É o release de resultados da empresa, a gente vai ver realmente tudo isso aqui que eu falei para vocês, que está expresso aqui,
você bater o olho e realmente já tirar a sua, digamos assim, a sua dúvida, se continua ou não a análise da empresa, está demonstrado dentro do release. O que é o release, Luiz? É realmente a demonstração de resultado mais detalhada, aquele relatório longo, né? Talvez se você tem no Instagram aí, você viu que nos stories eu postei, por exemplo, você acha que semana passada, um pouco, quando eu estava gravando esse vídeo aqui, pouco antes de gravar, eu mostrei um relatório de 74 páginas. Então, enfim, lá é detalhe por detalhe, mostra o que a empresa fez, por que esse número chegou a isso, chegou aquilo, enfim. Então, assim, a análise não acaba aqui, só está começando. Então, deixa a sua dúvida, deixa o seu comentário, se você curtiu, dá o seu like, é muito importante para que o YouTube venha entender que esse vídeo foi relevante, né? Para outras pessoas também chegar a esse vídeo chegar até outras pessoas também. Se não gostou, também fala, não gostei por causa disso, disso, aquilo, mas faz alguma coisa, não fica neutro não. Ou dá o like ou dá o dislike, espero que seja o like, que você tenha gostado desse conteúdo, não foi fácil elaborar, mas aqui, voltando aqui, como eu falei para vocês, aqui é o filtro inicial, você vai analisar a empresa, os seus indicadores, né? Vai bater o olho aqui no valuation, crescimento, endividamento, eficiência. Então, você vai identificar aquilo que você busca. Então, essa empresa atende meu objetivo. Ela tem meu objetivo, é por isso que eu invisto nela. Estou acompanhando, realmente, você está vendo que eu coloquei na carteira da Vitória lá. Então, galera, conforme eu falei para vocês, isso aqui que a gente viu agora é só a ponta do iceberg, certo? É só a ponta do iceberg. Então, você acha que a análise acabou? Não, ela só está começando, tá? Então, assim, agora a gente vai começar de fato a fazer a análise mais profunda, depois que a gente fez um filtro inicial, digamos assim, certo? O que a gente vai fazer então? Você vai entrar no Google aqui, ó. Você vai entrar no Google, você vai colocar, por exemplo, né, o nome da empresa, que é Engie, RI, que é Relação com Investidores, RI, tá? Já vou adiantar aqui, ó, Investidores Engie, já vou adiantar que tem outra página aberta aqui. Ó, essa é a página da empresa. Então, o que a empresa faz? O que é a Engie, né? Eu não falei isso no começo de propósito, para ver se realmente você tinha interesse em saber. Então, ele mostra aqui, ó, sobre a Engie, tá? Eu já vou adiantar para vocês aqui, que eu deixei já tudo escrito aqui bonitinho. Então, o que é a Engie? É uma empresa, na verdade, é um grupo, tá? É um grupo aí francês. É o segundo maior do mundo no ramo de energia, segundo a revista Global Fortune em 2010, né? A Global Fortune, isso. Atua na geração e distribuição de eletricidade, gás natural e energia renovável. Então, assim, é um grupo francês. E aí a gente está falando agora da Engie Brasil, que é a maior produtora de energia elétrica do Brasil, maior grupo privado, né, independente aí, com capacidade instalada de 10.791 megawatts em 72 usinas, né? Essa é a medida aí de energia que eles utilizam, né? O que representa cerca de 6% da capacidade do país, contando com 3 mil colaboradores. A Engie teve no Brasil, em 2020, faturamento de 13,3 bi. Sabe o que é isso? 13 bilhões e 300 milhões de reais. Acho que tá bom, né? Dá para comprar um frango assado. Galera, então é isso. A gente viu o que é a empresa, certo? Agora vamos ver as áreas que ela atua, né? A gente já falou um pouquinho aqui, mas qual o setor? O que é importante você entender a área que a empresa atua? Para você realmente entender se o mercado dela faz sentido para você, se vai ter realmente uma previsão futura, né? Lembra do vídeo que eu falei lá atrás, lá, sobre analisar o produto ou serviço da empresa, se é algo que tem sustentabilidade a longo prazo. Então, ela atua o quê? No setor de geração, né, de energia, transporte de gás natural, geração solar e também expansão, beleza? Então, a gente vai abrir aqui agora aqui, o indicador. Vamos dar uma navegadinha no site aqui, ó, bem por cima, tá? Ó, sobre a Engie, a gente já viu o que ela faz, ó, tá aqui, ó. O propósito do grupo, o comitê executivo, as atividades de geração de energia, comercialização, transmissão. Então, assim, ó, eu não falei, né? Esqueci de falar. Ela gera energia, comercializa e transmite energia. Então, é diferente, tá? O setor elétrico tem empresa que gera, comercializa e transmite. Se quiser que eu faça um vídeo explicando sobre isso, também faço, para não ficar muito longo aqui. As soluções dela, que está em construção, transporte de gás, então essas são as atividades dela aqui, ó. A fonte de receita dela vem disso aqui, ó. É isso aqui que você tem que ver. Da onde que vem o dinheiro da empresa? Disso aqui. Inovação, muito importante analisar. Se é uma empresa inovadora que está com foco realmente em crescimento constante, isso é importante também. Você pode ver tudo isso aqui clicando e vendo o que a Engie está fazendo. As soluções, vamos lá. Aquilo de sustentabilidade que ela está fazendo, meio ambiente, responsabilidade social, importante também, prêmios os investidores. Para a gente, o que interessa é isso aqui, ó. Então, vamos lá. Investidores, ó, governança corporativa, né? Então, vamos lá. Deixa eu só voltar aqui.
Governança corporativa, eu já falei um pouquinho, que é tudo aquilo que a empresa faz, né, para que ela venha realmente oferecer ao investidor mais transparência, mais qualidade nas suas demonstrações contábeis, enfim, melhorar realmente a decisão do investidor e falar, não, vou investir nesse negócio que é transparente, eu tenho mais segurança em investir, não é uma empresa que procura fraudar as informações, é uma empresa realmente transparente. Decisão de investimento. Aqui, ó, a administração mostra a estrutura societária, né, de ação da empresa, aquilo que eu já mostrei um pouquinho para vocês lá, no site da Status Invest. Estatuto social, aqui você vai entender o quê? Como funcionam as ações, no caso só tem ação ordinária, né? Mas aqui se fosse o NPN ia falar, né, se de repente paga dividendo a mais para uma, se paga para outra, enfim. Informações de decisão de investimento, cotação, dividendo, rating, depois eu explico isso aqui em outro vídeo. Sustentabilidade, fato relevante, assembleia reunião, empresas controladas, serviços de RI. Então vamos aqui, ó, esse governança corporativa, quero mostrar para vocês isso aqui, ó. Cadê? Me perdi aqui. Aqui, ó, informações financeiras. Releases e apresentação de resultado, principais indicadores, endividamento, investimento e planilha. Então você vai em release aqui, ó. Eu já vou abrir para adiantar, tá? Já tenho aberto aqui, ó. Release. Agora sim vai começar a análise, né? Eu deixei lá no final do vídeo, então não adianta assistir até a metade. Qual o item principal ou um dos itens principais para você analisar realmente quando for realmente escolher uma ação, escolher uma empresa, beleza? Então vamos lá. O release, o que ele começa? É uma análise de resultados, né, da empresa. Então tá aqui, ó, o quarto trimestre, ou seja, a empresa divulga o resultado a cada 3 meses, tá? E já o consolidado de 2020, então todos os trimestres de 2020 mais o quarto trimestre, beleza? Então a gente começa vendo aqui, ó, as informações, aqui é os índices da empresa, ó, estabilidade. Em um ano desafiador, a Eng Brasil Energia investe 4 bi e atinge lucro líquido de 2,8 bi. Então, galera, olha aqui, ó, investiu 4 bi e o lucro de 2,8. Aqui, na verdade, aqui é o executivo da empresa, a empresa conversando com você, né? Os destaques que teve. Você, vou dar uma pincelada, tá? Para não ficar muito longo. Ele fala, em meio à pandemia, realizou um conjunto com seu controlador de ações, proteger a saúde destes e apoiar as comunidades nas quais está inserida, certo? Com auxílio emergencial, auxílio, enfim. Ela mostra, ó, registrou receita operacional líquida de 12 bi no ano de 2020, né? Um aumento aí 25% comparado a 2019. Ó, a companhia registrou no quarto trimestre, decorrente de repactuação do risco hidrológico. O EBITDA, lembra que a gente falou do EBITDA? Está aqui, ó. Então, tudo que está expresso lá no site, aqui a empresa está falando para você de forma mais detalhada. O que que teve? Por que aumentou tanto? Ó, 25% em comparação a 2019, motivado substancialmente pelo acordo de repactuação do risco hidrológico. O que que é isso daqui? Esse negócio de repactuação. Tá? A repactuação é como se fosse um novo contrato que é gerado, que a empresa tem, quando ela vai fazer um contrato de geração de energia, tá? Para você entender, são feitos leilão aí. E isso, várias coisas podem afetar. Por exemplo, como as usinas hidrelétricas, por exemplo, tá? Depende exclusivamente, necessariamente, do nível dos reservatórios. Então, imagine, por exemplo, que o reservatório está com o nível mais baixo. Vai afetar o projeto da empresa, né? Ela está tendo um custo ali e não está conseguindo gerar energia, gerar realmente megawatts. Ou seja, vai ter energia suficiente para receber e transmitir e vender? Se o reservatório está mais baixo, como a gente viu aqui em São Paulo, por exemplo, aquela seca, né, em meados de 2012, mais ou menos, ali, não lembro a data exatamente, mas isso influencia na capacidade da empresa. Então, digamos que o governo, ele estende o prazo aqui e isso chama-se repactuação. Então, a empresa ela recebe, digamos, uma receita mais, teve uma movimentação aqui que impactou no EBIT dela, por isso que ele foi maior aqui em função disso aqui, ó, dessa repactuação, tá? De uma forma aí, espero que você tenha entendido. Se for alguma dúvida, comenta aí também. Falar do lucro líquido de 2,7 bi, né? O que mais? O preço médio dos contratos de venda, quantidade de energia, conselho de administração, proposta de dividendos, fala que pagou de dividendos. Ó, a Eng e a Natura acertaram parceria para aquisição de créditos de carbono, legal. Evento subsequente, o que está vindo para frente aí, ó? A carteira do índice de carbono, é esse mesmo, acertei lá em cima, que eu falei carbono, né? Isso aí. Conselho de administração aprovou a distribuição de dividendos, enfim, resumo dos indicadores aqui, ó. Receita operacional, resultado do serviço, EBIT, lucro líquido, vou dar uma pincelada, tá, galera? A mensagem dos administradores, tá falando com você, que eu conversando, ó, em um ano que tivemos imerso em um cenário de incerteza resultante da pandemia, então ele tá conversando com você, o que que aconteceu na empresa, o que que realmente influenciou nos resultados, ó.
Todos os nossos esforços se centrarem em assegurar a oferta de energia essencial à sociedade e, ao mesmo tempo, proteger as pessoas, garantindo a saúde integral dos nossos times e apoio à comunidade nas quais a companhia está inserida, né? Então, a pandemia influenciou na empresa, eles estão falando aqui que realmente prezou por todos, né? Em poder ajudar a comunidade, mas também reforçar a empresa. Ó, Eduardo é o diretor de relação com investidores e o financeiro Marcelo Cardoso. Luiz, quero saber desse cara. Vem aqui, ó, pega o nome dele, joga no Google lá para ver se tem algum processo, tem algum caso de escândalo, como é que foi a atuação dele em outras empresas. Você pode ver também, tá, como é que foi a atuação dele. Detalhamento dos ativos. Então aqui, ó, então vamos entender. A gente falou do que essa empresa faz, né? Quais são as áreas de atuação dela. Ativo de geração de energia, né? Então aqui, ó, a ENGIE Brasil integra o maior produtor independente de energia do país. Ele mostra a capacidade instalada dela, ou seja, aquilo que ela tem a capacidade de oferecer, não necessariamente aquilo efetivo, né? Mas o tanto que ela pode oferecer. Aqui, ó, então, geração de energia, parque gerador, ele mostra aqui, ó, aonde tem, ó, as hidrelétricas. Estreito, Santo Osório, os lugares aqui, tá, ó, Santa Catarina, Rio, Tocantins, enfim, ele vai mostrando para você detalhadamente aqui. Ativos de transporte de gás. Inclusive, ela já deixou marcado lá em cima, se você observar, um fato que teve grande relevância, que foi o que? A aquisição da TAG, tá? Já estou adiantando aqui, ó, essa transportadora de gás, ó. Então, tá falando aqui, ó, quer ver, ó? Quer ver? Em julho, aqui, ó, em julho de 2020, a companhia, com os atuais sócios, adquiriu a participação acionária minoritária de 10%, resumindo, da forma que a companhia passou a deter 32,5% das ações da TAG, ou seja, a empresa fez uma aquisição, né? Ela investiu numa empresa que faz parte do seu ramo de negócio, ou seja, aumentou sua capacidade, né? Está ampliando, está fazendo aquisição, investimento, isso é importante também, que ela atua com distribuição de gás, ela adquiriu aí mais uma parte da empresa de transporte de gás. A localização dos gasodutos, ó, onde fica aqui as localizações. Outra coisa, geração solar de energia distribuída. Então, outra área de atuação. Ela fala um pouquinho sobre o que ela fez também. Aí mostra aqui, ó, sistemas instalados, potência. Agora, expansão, ou seja, a empresa está expandindo, tá? Ó, o que ela fez aqui, ó? Girar Energia, nova denominação da empresa, responsável pela manutenção, operação e venda de energia gerada pela usina hidrelétrica. Ou seja, essa empresa, ela faz o quê? Cadê? Manutenção, operação e também vende, né, a energia. Então, está mostrando a estrutura da sociedade dessa empresa, como que é composta, né, a participação da Eletrobras, que é uma empresa aí que tem maior parte de participação do governo, a ENGIE está aqui também, tem essa da outra aqui e essa outra aqui, ó, Mitsubishi, alguma coisa assim. O portfólio tem do que é composto. Outra empresa de expansão que a ENGIE investiu, o sistema de transmissão da Gralha Azul. Aí mostra aqui, ó, transmissora de energia, projetos de implantação, ou seja, o que está em implantação, o que a empresa está fazendo? Está mostrando aqui, ó, conjunto eólico, né, inclusive energia eólica aí, é algo que está muito forte para os próximos anos, é uma energia renovável, então tende a crescer também, acho muito bacana isso aqui. Aí ele mostra os conjuntos eólicos, onde está localizado, vou adiantar aqui, tá? Ó, todos aqui, papapá. Desempenho operacional, disponibilidade do parque gerador de energia, então assim, está separando aqui, ó, parque gerador de energia. No quarto trimestre, os usinas geradas pela ENGIE atingiram o índice de disponibilidade de 95%, ou seja, tudo que ela tem ficou disponível quase 96%, né? Digamos com a capacidade ociosa aí em torno de 4%, desconsiderando paradas programadas, tá? Aí ele fala um pouquinho mais, no acumulado, agora produção de energia. A produção de energia elétrica nas usinas operadas pela ENGIE foi de 10.220 gigawatts, resultado 10,7 inferior ao quarto trimestre do ano passado. Então, comparando com o ano anterior, foi um pouco menor, tá? O que mais? Os principais pontos aqui, eu já li, assim, vou deixar vocês lerem. É interessante você ler, né? Se realmente quer ser um investidor de sucesso, tem que ler, tá? E depois eu vou falar aí a frequência ideal aí. Se você quiser saber, fica no vídeo, tá? Se está gostando, realmente é dar o seu like, beleza? Acumulado aqui de 2020, transporte de gás, ó, então tá falando aqui como é que foi o desempenho do transporte de gás, portfólio de energia elétrica, então ela vende energia elétrica também. Deixa eu ver aqui, deixa eu descer um pouquinho, conforme eu estou falando aqui. Beleza. Vamos lá.
Estratégia de comercialização, como é que ela faz realmente esse processo de comercializar a energia elétrica, ela fala um pouquinho aqui. Agora, o desempenho econômico e financeiro, ou seja, divulga o resultado por segmento e por área de atuação, tá? Então, a gente tem energia, já está falando aqui, ó, tá vendo? Energia elétrica, aí mostra do setor de energia, como é que foi a receita desse setor, ó, a receita operacional, os custos. Aí ele mostra aqui embaixo, o resultado financeiro da companhia não é alocado por segmento, pois a administração realiza a gestão do fluxo de caixa de forma consolidada e corporativa. Então, assim, ele só mostra para você, ele está falando o que com você aqui, investidor? Ó, a gente está divulgando desempenho por área de atuação, mas a gente consolida tudo aqui, ó. É isso que ele está querendo dizer para você, tá? No resultado final, é lógico, né? Energia elétrica por segmento, ainda está aqui, ó. Ó, o que é legal? O que é legal aqui, galera? Ele mostra aqui, ó, geração, que gerou de energia, transmissão, trading, painéis solares, transporte de gás e consolidado, ou seja, tudo. Geração, tudo que foi, como é que foi gerado na hidrelétrica, transmissão, aqueles fios lá. Depois eu falo um pouquinho, falei que ia falar lá na outra parte do vídeo, mas acabei falando um pouquinho de trade, como é que funciona isso daqui? Realmente a empresa negocia, tá? Como se fosse trade mesmo, né? É venda e compra de energia. Tem um mercado específico para isso também, tá? Painéis solares, transporte de gás e consolidado, somando tudo aqui. Vamos lá, o que mais? Vamos descer aqui. Receita operacional líquida, ROL, ou seja, aqui foi a capacidade mesmo a receita que foi gerada através da operação da empresa. Ó, distribuidor de energia, consumidor livre, da onde que veio? Né? A empresa está conversando com você dizendo o seguinte, ó, a minha receita, ela vem disso aqui, ó. Ela veio do que, ó? Distribuição de energia, consumidores livres, receita de construção, operação de trading, receita de serviço prestado, enfim, está conversando com você dizendo do que veio. E cada um aqui também do setor, geração, transmissão, trade, painéis de energia. No quarto trimestre, a receita operacional líquida aumentou, geração de vendas de energia de portfólio, redução de 140 milhões, motivada substancialmente pelo seguinte decréscimo. Ele mostra aqui para você. Aí fala transmissão, trade, painéis solares, então está falando tudo aqui. O que mais? Geração e venda de energia, painéis solares, evolução da receita operacional por segmento. Então, você pode ver aqui, ó, geração, você pode ver que teve, ó, o comportamento foi subindo, tá vendo? Legal? Ó, você vê que a receita dela vem mais do que? Geração, ó. Geração de energia, tá vendo a maior parte azul aqui? Depois vem do que? Pode ver que subiu aqui em 2019, a parte verdinha foi trading que ela fez e transmissão. Foi bem pouquinho aqui, já aumentou a transmissão, em painéis solares também. Então, de onde que está vindo a receita da empresa? Aí, comentários sobre as variações da receita. Então, assim, por que a receita variou? Eles estão conversando com você dizendo, ó, geração e venda de energia, por que variou? Aí coloca aqui o preço médio da venda de energia líquido desencargo sobre a receita. Nananana. Esse preço foi de 193, a parte de caro que foi de... Tá vendo? Ele mostra a variação que teve. Eu vou trazer os pontos aqui principais, o nome de venda, quanto foi vendido, consumidores livres, aqui no caso a receita de venda de energia é da distribuidora, consumidores livres, comercializadoras, vamos lá, exportação. Ele fala se houve que não houve exportação de energia no semestre comparado, remuneração dos ativos financeiros, recuperação, indenização de seguros, painéis solares. Então aqui, ó, explicação de cada segmento da receita que eu falei para vocês, certo? Agora a gente vai entrar na parte dos custos, custos operacionais, né? Comparado à operação. Lembra que eu falei aí, se você não viu o vídeo, né? Que eu falo sobre como se fosse uma barraquinha, né? Um carrinho de cachorro-quente, né? Os custos que você teve com a sua operação. Você comprou a salsicha, você comprou o pão, você usou o gás, você usou realmente um guardanapo, ketchup, isso foi o custo também que teve com a sua operação. Então aqui, ó, compra de energia, custo de construção, depreciação, amortização, seguro, combustível, tudo isso aqui ele está mostrando para você, ó, onde que veio. Custos operacionais, o que mais? Geração, agora, comentários sobre as variações dos custos operacionais em geração e venda de energia. Aí ele fala que a depreciação, pessoal, combustível para geração, painéis solares. Aí ele vai falar também aqui, ó. Vamos lá. O que mais? Resultado operacional do segmento de TI de energia, tratamento das operações,
Tá vendo? Aqui é uma conversa, você tem que entender como uma conversa daqui. Despesas com vendas gerais e administrativas, como é que foi as despesas, né? Vamos lá. Então aqui, ó, receita que ele teve, né? Ou seja, como é que a empresa, para ela gerar lucro, ela tem que ter venda, né? Então, ela teve venda de empresa geral, despesas gerais e administrativas também. Vamos lá. Provisão para redução do valor recuperável, equivalência patrimonial, que ela fala agora no caso da TAG, né? Ó, aquela empresa que ela adquiriu lá, uma participação maior também. O EBITDA, lembra do EBITDA? Ó, tá aqui, ó. Ele fala sobre o quarto trimestre, é bastante coisa, galera. Entendo que não é fácil não, tem que ter paciência e realmente vontade de entender o negócio, né? Eu confesso que é um pouco chatinho mesmo. Mas é isso, se você quiser ser investidor, você tem que passar por essa parte chata, que é o que vai, digamos assim, vai diferenciar você dos demais investidores, tá? Do mercado. Ó, EBITDA, vou entrar aqui agora. EBITDA tem margem EBITDA, lembra do EBITDA, a capacidade de geração de caixa, né, através da operação da empresa e a margem EBITDA, né? A gente viu lá em cima, isso daqui a gente viu na outra parte lá da avaliação do vídeo. Ó, a margem dela, 51%. Então, show de bola. Vamos ver aqui a margem rapidão, a margem EBITDA, vamos relembrar aqui, ó. O que é? Margem EBITDA aqui, ó. Compara a lucratividade operacional da empresa. Na minha operação, que é o EBITDA, o quanto que eu consigo gerar em relação aí da receita ali. Então, vamos voltar. Ele fala aqui, se você lembrar lá no comecinho que eu falei, a margem EBITDA que teve aquele aumento, né, foi por conta daquela repactuação do contrato lá, né, que teve. Nossa, escutar um barulho aí da minha filhinha. Uma guerra, era a mãe dela lá embaixo lá. Então vamos lá, galera. Evolução da dívida, olha que legal aqui a dívida da empresa. A evolução da dívida, a evolução do EBITDA, tá? Perdão. Que mostra que a geração, comercialização, trade, transmissão e painéis solares, ó. Crescendo, ó, o gráfico aqui, ó. Setinha para cima. Show de bola. Resultado financeiro. Tá falando aqui com você. Receita financeira, né? Ou seja, aquilo que a empresa teve de investimento, por exemplo, despesa financeira, de repente que ela pagou, né, de juros, por exemplo, de operações de empréstimo, etc. Imposto de renda, quanto que ela pagou de imposto. O lucro foi de 1 bi, ó, 1 bi, 66,7% superior ao ano anterior, hein? Ao trimestre anterior, show de bola. A gente gosta de lucro, né? Quem não gosta? Empresa boa, empresa que dá lucro. Mas, já vou dar um spoiler aqui. Não deve analisar só lucro, não, tá? Endividamento, opa, importante, ó. Olha aqui, ó. Dívida bruta, 14. Foi subindo um pouquinho, né? Dívida bruta, tá vendo? Ó, dívida bruta, empréstimo, dívida bruta. Então a gente vê que teve um aumento que, Luiz, a dívida bruta da empresa aumentou. Aumentou, mas tem que entender por que ela aumentou também. Ela fez aquisições, depois a gente vê um pouco mais pra frente. Mas ela fala um pouquinho aqui, ó. Representada por empréstimos, financiamento, debêntures. Então, assim, de onde que vem a dívida da empresa? Isso aqui, ó. Ela faz empréstimo, ela faz financiamento, ela emite debêntures também, ou seja, é dívida, né? Para obter recursos para investir também. Investir em quilo, né? Investir no mercado financeiro? Não, pode ser também, mas bem pouco. É mais CDB que a empresa deixa no caixa dela. Investir em aquisições, como você viu, em projetos de expansão, de inovação, pesquisa, enfim. É tudo isso que a empresa faz de endividamento. Ela se endivida para quê? Para fazer, para gerar recurso, para gerar lucro. É para isso que a empresa se endivida. Então, dívida de empresa é coisa boa, tá? A dívida de pessoa física é para gastar, para comprar iPhone, para comprar tênis. Jaqueta, paguei R$ 1.000. Calça, 2K. Scott, 1.7. Relógio, 30K. Enfim, então não gera lucro, né? Não sei que você usa o que você comprou para gerar lucro, mas via de regra não. Beleza? Dívida bruta, cronograma de vencimento, ó, muito legal também para você entender, tá vendo aqui, ó? A gente viu os indicadores de dívida lá, tá vendo? Isso que é legal. Olha só como é que as coisas vão se encaixando. A gente viu os indicadores de dívida da empresa lá, né, no Status Invest. E aqui você vê os vencimentos, ó, 2021 agora, a gente tá gravando esse vídeo em 2021. Ó, o cronograma de vencimento em milhões, tá? Na verdade, estão milhões aqui, ó, 1,8 bi, 2 bi em 2022, a maior parte está para vencer nos próximos, digamos, próximos 2021, os próximos 9 anos, 4,4 bi. E lá em 2041, 200 milhões, 203 milhões aqui.
Então, isso ajuda você já a entender, né, o quão é aceitável ou não um nível de endividamento da empresa. Então, aqui ele já dá uma, digamos assim, um parecer para você. E ele mostra também aqui, ó, como é que é o comportamento. Como é que é o comportamento, não, como é que é a divisão dessa dívida. Fixa, ou seja, não vai ter alteração. CDI, que é alteração. Taxa de juros de longo prazo, taxa de juros de IPCA. Inclusive, olha como é que é importante você entender. As coisas vão se encaixando, os indicadores. CDI, taxa de juros de longo prazo, IPCA, isso influencia na dívida da empresa também. O dólar influencia na dívida da empresa. Um exemplo aqui, a Vale, né, que tem tanto a sua receita, mas a sua dívida em dólar, se o dólar sobe também, né, ela tem a sua dívida aumentada também, como também a sua receita, né, por isso que ela, acho que até dobrou de valor, se eu não me engano, aí a Vale nesse último ano, por conta da alta do dólar, nesses últimos anos aí, tá? Assim como também a Petrobras, a dívida dela aumenta também, por conta de ser dolarizada, né? A sua dívida também, a grande parte dela. Custo médio ponderado nominal da dívida. Então, ponderado nominal por quê? Porque ele não está considerando a inflação, certo? Ou seja, se fosse real, estava descontando a inflação. Nominal, está considerando a inflação. Composição da dívida aqui, a maior parte é IPCA, tá vendo? Então, sim, tem correção, tá? Você pode ver que a maior parte aqui é IPCA, vai ter correção. IPCA subiu, tende também a subir um pouquinho. Dívida líquida, a dívida bruta está mostrando aqui, ó. A razão, dívida líquida vezes EBITDA, 1,8, certo? Então, assim, a empresa está endividada, ó, diminuiu o endividamento, tá vendo? Em 2019, ela estava endividada 2 vezes, ó. A capacidade que ela tinha de gerar caixa vezes a dívida líquida dela era de 2 vezes, aqui já reduziu para 1,8, já melhorou. Investimento, o que a Eng fez de investimento, ó? Para novos projetos, ó. Então, a empresa se endivida, tá vendo? Se endivida para quê? Para investir, certo? Investimento, quando você falar em investimento, ela está gastando, é dinheiro que está saindo do caixa. Quando é financiamento, é dinheiro que está entrando para ela investir futuramente. Ou ela pagou também alguma coisa, pagou dividendos, por exemplo, enfim. Ele fala aqui, ó, da aquisição, da TAG, tá aqui a TAG de novo, ó. Tá vendo? Construção de novos projetos, estado de transmissora de energia. Aí tá vendo quem está na parte de investimento, ó? Dividendos, que a empresa ela acabou pagando, né? Então foi uma saída de caixa da empresa. Aí pagou de dividendos aqui, ó, sobre o lucro no montante de 554 milhões, 0,67 por ação. Então tá falando tudo aqui, galera. Tudo aquilo que a gente viu lá no relatório, lá, que tá naquela tela, e que tá por trás disso daqui, ó. É a conversa com a gente, entendeu? Ó, compromisso com o desenvolvimento sustentável, a empresa está falando, compromisso que ela tem de sustentabilidade. Cadê a Bíblia falar aqui? Destaque do trimestre, os indicadores, governança corporativa. Então, isso é muito importante, ó. Aprimorar o que ela busca. Seus mecanismos de gestão, otimização de procedimento, de controle, compliance e transparência. Está de acordo com as normas, compliance aqui, ó, termo em inglês. Transparência. Novo mercado, nível mais alto de governança corporativa. Ó, nível, tá vendo? Nível mais alto aqui, ó, de governança. É isso, ó. A empresa é transparente, galera. Isso aqui que é empresa boa. Ó, adicionalmente, está falando tudo que é empresa, índice de sustentabilidade empresarial, mais um índice aqui, ó, top também. Está falando tudo que a empresa realmente teve de participação nos índices desde 2013, pacto contra a corrupção. Então, enfim, empresa aqui top, tá? Não existe empresa perfeita, existe aquela que tem menos, digamos assim, menos coisas erradas, não é coisas erradas, é uma palavra ideal, vai, digamos assim, vai menos problemas. Problema sempre vai ter, mas é uma empresa aí que está mais alinhada aí à sua expectativa. Lembrando que empresa perfeita nunca vai ter, nunca vai achar uma empresa que é 100% em tudo, isso aí não existe, tá? É utopia. Já fica o recado para você aqui. Falar do mercado de capital, tá? Que é realmente o desempenho dela na bolsa, o código da Eng, fazer a sua aquisição, ó, o desempenho da ação, olha só, então aqui, ó o desempenho, subindo, né, ó, subindo, como é que foi? Então ela tá mostrando, ó, será que realmente é uma empresa boa? Tá subindo, é lógico que a gente tá olhando no prazo de um ano, né, ó, dezembro de 2019 a dezembro de 2020, mas se for pegar o balanço da Eng, a cotação da Eng aí, você viu que foi só subindo ao longo do tempo. Os próximos eventos que vai ter, ó, reunião dos investidores, tradução em português, APMEC, é para ver realmente se está de acordo lá os investimentos. A reunião aí para, digamos assim, de mais transparência, né? A APMEC é um órgão aí
que vai, digamos, fazer mais uma avaliação na empresa, né? Avaliação virtual da empresa. Os executivos vão também conversar, né, com esse órgão também para ver como é que está a empresa. Balanço patrimonial consolidado. Agora aqui, ó, eu falei para você, prometi, agora é hora de cumprir, né? Eu deixei para o final realmente os itens que era mais importante, que eu acho importante, para você saber analisar uma empresa. Então, o que que é? Você vai analisar o quê? Fluxo de caixa, tá? E aí eu vou abrir para você aqui, ó. O lucro líquido é importante? É importante. Mas fluxo de caixa é o quê? É aquilo que realmente sobrou depois que a empresa pagou tudo. Ela vai decidir se ela paga dividendos, se ela paga realmente os acionistas, enfim, se ela vai fazer novos investimentos. Então, eu vou abrir aqui outro site para vocês. Esse site aqui é muito bacana, é legal até você anotar aí, ó. É o site da Advin. Eu deixei no jeito aqui já. Eu não encontrei, falar para você que foi, eu não encontrei o número aqui no próprio relatório, tá? E até você vai, conforme você vai lendo o relatório, você vai aprendendo as rúbricas contábeis. O que é rúbrica contábil? Ou lançamentos também. São esses nomes aqui, ó. Esses nomes que a gente vê da empresa aqui, ó. Caixa, contas, todos esses nomes aqui chamam rúbrica contábil ou lançamento. Se alguém me corrigir se eu estiver errado, mas basicamente é isso. Então, o que a gente tem que saber? O fluxo de caixa operacional. Então, eu acabei de falar para você o quanto isso é importante, porque às vezes a empresa ela dá lucro, legal, a empresa dá lucro, bacana, mas o fluxo de caixa é realmente aquilo que entrou na conta da empresa, aquilo que está disponível para a empresa para ela fazer o que ela quiser. Então, às vezes a empresa deu lucro, mas ela está sem caixa no momento. E o caixa é essencial por quê? Dá segurança para ela fazer investimento, para ela passar por crises, por exemplo, amortizar a dívida. Isso é importante para a empresa. É dinheiro realmente no bolso, tá ali, ó, livre para fazer o que ela quiser, tá? Então, como eu falei, esse dinheiro do fluxo de caixa ela pode pagar os acionistas, ou fazer novos investimentos também, amortizar a dívida. Então é importante analisar isso. E como é que a gente analisa isso daqui, ó? Se você for olhar no balanço, olha que interessante. Fluxo de caixa operacional. Como é que a gente chega no FCL, que é fluxo de caixa livre, tá? Que é esse indicador aqui, que é importantíssimo. Você pega ó, o fluxo de caixa operacional. Vou pegar esse número aqui e vou colar lá no release, ó. Dá um Ctrl F aqui, ó. Achamos ele aqui, ó. Vou dar um zoom aqui para você. Minha filha bagunçando ali embaixo. Ó, cadê? Deixa eu arrastar aqui. Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais. O nome disso aqui é o quê? É fluxo de caixa operacional, ou seja, aquilo que foi gerado realmente com a operação da empresa. Mas aqui no release, no balanço, não está com esse nome, está com caixa líquido. Então, assim, cada empresa, às vezes, ela usa uma nomenclatura, tá? Ou uma rúbrica diferente. E aí você não sabe o que é, mas pelo número que eu consegui achar aqui, é isso, ó. Esse é o fluxo de caixa operacional. Então, aqui realmente é o quê? Que foi gerado de operação. 1,3 bi. Beleza. Agora, fluxo de caixa de investimento. Lembra que eu falei? Investimento é saída. Quando você fala, eu fiz um investimento, é dinheiro que sai do seu bolso, é dinheiro que sai da sua conta. Vamos jogar aqui, ó. Então, Ctrl F. 996. Vamos ver se a gente acha. Tá aqui, ó. Atividade de investimento. É o fluxo de caixa de investimento. É uma saída. A gente pega esse aqui, ó. 1,3 bi menos 0,996 milhões. Dá um resultado de 323 milhões. Isso é o fluxo de caixa de financiamento. Tá? Isso aqui é o fluxo de caixa de financiamento. Aí sim. Atividade de financiamento é caixa, é dinheiro que entra na empresa. Vamos ver? Vamos conferir aqui, ó. Ó. Cadê, ó? A atividade de financiamento. Lembra que eu falei? A captação de empréstimo, financiamento, emissão de debênture, ações preferenciais emitidas. Então é isso aqui, ó. O resultado, Luiz, mas o que é importante mesmo? Aí quando a gente pega aqui, ó, esse menos esse, somando aqui o total mais esses 323, dá 668. Só você fazendo a calculadora aqui, ó. 1,3 bi menos 996 dá 300 e alguma coisa. Mais 323, total de fluxo de caixa total, ou seja, operacional mais o investimento, 668. Mas, de fato, o que é importante? É o fluxo de caixa livre, aquilo que está realmente no caixa da empresa.
Luiz, por que é importante analisar isso? Por que você deixou para o final? É o que eu falei, é o que vai dar segurança para a empresa tocar a sua operação. E aí esse indicador é muito importante se analisar, não no curto prazo, e sempre comparar também com empresas do setor. É o que eu falei lá no começo do vídeo, no outro vídeo, né, aqui no canal. Eu falo que você tem que comparar com empresas do mesmo segmento, do mesmo setor, e analisar também não no curto prazo, porque no curto prazo não faz sentido. Quer ver como? Olha aqui, ó. Olha do lado aqui, ó. Se você for analisar aqui, ó, tudo negativo, tá vendo? Ó, fluxo de caixa operacional nos últimos 3 meses, menos 205 milhões. De investimento, menos 139. De financiamento, menos 800. Fluxo de caixa total, negativo em 1,1 bi. E o fluxo de caixa livre, negativo em 344. Então, no último trimestre, ficou negativo em 344 milhões e agora está positivo em 51 milhões. Inclusive, eu vou deixar um adendo aqui. Esse número, eu não tenho certeza se está correto. Correto que eu digo o seguinte, que eu não achei ele no balanço aqui. Mas eu tenho praticamente certeza que sim, por quê? A gente consegue ver aqui fazendo uma comparação com o anterior, né, dos últimos 3 meses. 244 negativo, ou seja, a empresa ajustou. Então a gente tem que entender, Luiz, como é que eu sei por que a empresa ficou negativa? Eu olho o último release do último trimestre, do penúltimo, né? Esse aqui é o do final de 2020. Eu olho anterior a esse, que foi em setembro. Então setembro, pula 3 meses, dezembro. E assim sucessivamente. Então, eu vou entender o porquê. A empresa vai justificar lá. Por que foi negativo? O que ela fez lá que ficou negativo? Mas lembre-se, se olhar no curto prazo, não faz sentido. Ó. Ficou negativo aqui. Agora, se a empresa está apresentando um fluxo de caixa negativo, já 2, 3, 4, 5, realmente trimestre, divulgação de resultado, balanço, aí não está sendo muito bom. Aí, de repente, é sinal de cair fora da empresa também. Né? Então, entender o porquê. Certo? Então, fluxo de caixa, se não for um mais importante, mas um dos mais importantes realmente para analisar na hora de você investir em uma empresa. Certo, galera? Foi um vídeo longo, eu sei, mas eu espero que tenha ficado essencial aí realmente para vocês. Eu vou deixar para vocês aí um resumo dos principais fatores, tá? Teve aí do último balanço de Eng, que é para você comparar receita, lucro, endividamento, etc. Que é o essencial aí para a gente comparar de um trimestre com o outro, fazer essa análise para saber realmente se está valendo a pena ou não investir na empresa. Lembrando sempre, foco no longo prazo. Deixe a sua dúvida, deixe o seu comentário. Eu espero realmente que você tenha gostado, né? Pode ser que eu tenha esquecido alguma coisa aqui. Galera, muita coisa para analisar, mas eu procurei trazer o máximo de informação assim, para vocês. Desculpa aí se o vídeo ficou longo, mas às vezes não dá. Deixei muita coisa de lado aqui ainda e eu espero realmente poder fazer mais vídeo de qualidade para vocês e ajudar você a tomar melhores decisões de investimento. Aqui eu analisei uma empresa, conforme eu prometi aí da carteira da Vitória. O correto é fazer isso com todas as empresas, mas eu não tenho tempo para fazer toda essa análise em todas, Eu trabalho CLT ainda, estou em processo de transição de carreira. Também sou como você, como a maioria, trabalha CLT, dá para investir, mesmo você trabalhando no CLT, fazendo suas atividades. Eu sou pai também, sou esposo, tenho as atividades, inclusive a mulher, quando estou gravando aqui já está cobrando que eu passei um pouco do horário aqui gravando esse vídeo. Mas é realidade, gente, a vida do brasileiro, mas a vida do brasileiro realmente que quer vencer, tem que enfrentar a dificuldade, tem que ir para cima e vamos crescer junto, vamos prosperar em todas as áreas da vida, não só no financeiro. Fechou? Desejo a você uma vida de vitória. Não vou falar mais nada não. Fui! Agora é só vitória, agora é só